estágio e era o Enio Candotti, não sei se vocês conhecem, mas é um cara bem interessante, bem importante na divulgação científica. E o Enio era o editor na época. Aí eu cheguei lá morrendo de vergonha, ele com um charutão, não era um cachimbo, tudo assim. E eu cheguei para pedir o estágio, e aí ele falou, tá legal, você quer fazer, começa na segunda-feira. Isso foi na sexta-feira. Mas o que eu achei interessante é que o Enio, nesse momento, começou a me contar um pouco o que foi a ciência hoje, que é um projeto fascinante, era 87, né? Que é um projeto fascinante, que veio de uma iniciativa dos próprios cientistas, a preocupação com a sociedade, a importância dos cientistas manterem um diálogo com a sociedade e tal, super fascinante. Sem diminuir nada a super importância do Enio, meu pai acadêmico até hoje, mas foi legal porque em 98, quando eu decidi fazer o meu mestrado, eu descobri que na verdade a história da divulgação científica é muito mais longa do que isso, né? Ela tem pelo menos 2 séculos de história e que ainda é muito pouco contada. Então, desde então, a gente tem se preocupado muito com isso, de entender o quebra-cabeça da história da divulgação científica no Brasil. Tá? Então, o que eu pensei em trazer aqui para vocês hoje foi uma parte desse quebra-cabeça. A gente acha que não está montado, está longe de estar montado, é um quebra-cabeça que tem poucas peças e que, às vezes, a gente acha que descobriu, então entendemos aqui, década de 50 e 60, aconteceu muito pouca coisa. Não é que aconteceu muito pouca coisa, é que a gente não tinha descoberto muita coisa. Então é um quebra-cabeça assim, que é mutante, dinâmico e a gente tem sistematicamente atualizado. Esse é um artigo que a gente publicou, o de Castro Moreira e eu, a gente publicou nos anais da Academia Brasileira de Ciências, justamente tentando mapear um pouco da divulgação científica no Brasil, que, de novo, como eu tinha mencionado, é bem pouco conhecida. E aí hoje a ideia então é tentar pensar um pouco desse mapa da divulgação científica até onde a gente conhece. Obviamente eu tenho só 30 minutos, então são alguns elementos que eu quero frisar aqui. Depois, no final, tentar amarrar, tentando refletir um pouco sobre os desafios. É interessante porque parece que a Hilda e eu conversamos, porque tem várias coisas que a gente aborda de maneiras diferentes, mas convergentes, que eu acho que vai ser interessante. Então, como eu tinha comentado, na verdade a divulgação científica prática no Brasil não é nova, no mínimo 2 séculos de história, né? A gente já identifica no início do século XIX, mal a imprensa foi permitida no Brasil, a gente já identifica jornais que tinham cobertura em alguma medida sistemática de temas de ciência, conferências populares no século XIX, no final do século XIX, inclusive a discussão de evolução, etc., vem, na verdade, numa dessas conferências populares, no Museu Nacional. Então tem toda uma riqueza e uma diversidade incrível de instrumentos ao longo desses 2 séculos. A década de 1920, que é o meu tema de mestrado e que eu amo de paixão, em parte porque eu amo de paixão, em parte porque, de fato, é uma época fascinante, é um momento em que a comunidade científica, possivelmente foi o momento que a comunidade científica mais se mobilizou com a divulgação científica, com esse diálogo com a sociedade. Então, tinha acabado de ser criada a Academia Brasileira de Ciências, começou a fazer uma série de iniciativas, desde reportagens de ciência, textos de ciência, livros de ciência, e a primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade, que foi criada um par de anos depois da primeira rádio no mundo, foi feita para divulgação científica. Então, o Roquete Pinto, com aquele vozeirão dele, um cara todo bonitão, né? Aí ele, com aquele vozeirão, falava sistematicamente sobre temas de ciência, mas não só o Roquete Pinto, tinha um número importante de pessoas aí falando de ciência pro homem do sertão, como o Roquete se referia. Até onde isso foi, a gente não sabe direito, porque é muito difícil fazer estudos de audiência 100 anos depois, né? Mas, enfim, tinha uma expectativa bastante grande de que isso poderia mudar a educação no Brasil. A gente tem percebido ao longo do tempo, isso na verdade é uma ideia de um britânico, na verdade ele é suíço, mas mora na Inglaterra, o Martin Bauer. Ele faz uma proposta que as iniciativas de divulgação científica passam por momentos de expansão e de retração, né? E a gente tem percebido isso no Brasil. É interessante porque quando ele mostra mundialmente, a gente pega a história do Brasil e a gente percebe que o Brasil também acompanha esses movimentos
de expansão e de contração, mais 10, 20 anos depois, né? Então tem um aumento lá fora, a gente 10 ou 20 anos depois a gente passa por uma efervescência. E eu particularmente já dou spoiler, eu acho que a gente nos últimos 10, 20 anos a gente passou por um momento bastante importante de efervescência, de expansão da divulgação científica. Um destaque também interessante está nos anos 60 e 70, em que o jornalismo científico teve um impulso importante, e esse impulso veio também de um movimento de algumas pessoas na América Latina que começaram a se preocupar, muitos cientistas que começaram a se preocupar, cientistas, depois também jornalistas começaram a se preocupar com falar de ciência para a sociedade, e isso tem muito a ver também com o Manuel Calvernando, que era um jornalista de ciência espanhol e que foi um pouco o animador aqui na América Latina, aí junto com outros animadores, inclusive o José Reis, que o Hilda comentou, que é um jornalista bastante, era cientista, né, de formação, e que escreveu para a Folha de São Paulo durante 60 anos. E a gente da Casa de Oswaldo Cruz, inclusive, tem esse acervo que é bem bonito, que está nas mãos da gente. E a partir desse movimento de animadores do jornalismo científico, eram todos homens, foram criadas algumas associações de jornalismo científico em países latino-americanos, inclusive a nossa brasileira. Hoje em dia ela está morta por motivos diversos, e tem uma nova geração que está criando uma nova redação. É importante lembrar, isso aqui não dá para ler não, mas é só porque eu acho importante colocar, que a divulgação científica, na verdade, está no próprio estatuto da Fiocruz. Já, então, não é uma questão só de mais recente ou uma questão que a gente acha que é importante. A divulgação científica faz parte do estatuto da nossa instituição. Então, como eu já tinha comentado, em termos de expansão e retração, nos últimos 15 anos a gente percebe tentativas importantes de motivar cientistas a comunicar a pesquisa que desenvolve com o público. Um marco extremamente importante foi a criação, em 2004, do Departamento de Popularização da Ciência, de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia, no então Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E com a criação desse departamento, começou todo um impulso de políticas públicas na área de divulgação científica. A gente começou a ter sistematicamente editais para apoiar iniciativas de divulgação científica, tanto em nível, começou mais federal com o CNPq, mas depois esse movimento começou a estimular as fundações de amparo à pesquisa estaduais, a gente tem a FAPERJ, por exemplo, a também apoiar iniciativas de divulgação científica. Então aqui na FAPERJ a gente começou a ter todo ano um edital de popularização da ciência para apoiar iniciativas nessa área. Um marco também importante no CNPq foi a criação do Comitê Deliberativo de Divulgação Científica. A forma como o CNPq trabalha é que as áreas principais têm um comitê que define os critérios de aprovação dos projetos que são submetidos e delibera a partir deles. Então, a divulgação científica era um comitê com uma formatação diferente, e ele, numa parte de negociação, ele mudou, perdeu algumas coisas, ganhou outras e conseguiu virar, de fato, um comitê. Então, hoje em dia, se vocês olharem lá, tem os comitês de física, tem os comitês da área de biologia, ambiente, educação e divulgação científica, que é bem importante. Isso significa que os projetos que são submetidos sobre divulgação científica, eles são analisados por pessoas que trabalham na área de divulgação científica, que obviamente permite uma análise por pessoas que estão mais familiarizadas com essa área. E também um marco importante foi a criação da Bolsa Produtividade em Divulgação Científica, que a Bolsa Produtividade é um rótulo, digamos assim, um grant que os pesquisadores têm, que é um marco, claro, tem um dinheiro que é para botar no bolso a mais, é um dinheiro para apoiar a pesquisa, que você pode decidir do jeito que você quiser, segundo alguns critérios lá. E além disso é importante porque representa a valorização da área. Um marco também importante no nosso currículo Lattes a criação de uma aba
que é chamada de educação e popularização da ciência, que é legal porque algumas pessoas querem fazer, outras não querem fazer divulgação científica, odeiam fazer divulgação científica, não gostam de falar com o público. Isso acontece, não acho que deve ser obrigatório para todo mundo, acho que é uma responsabilidade social para cientista fazer divulgação científica, mas tem gente que não consegue, não é a praia também, acho que tem uma questão de perfil, né? Mas para aqueles que querem fazer, é interessante essa aba porque dá prestígio e dá visibilidade a ações desse tipo.